Vamos então iniciar os nossos trabalhos de hoje, lendo uma mensagem do livro Fonte Viva, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Tem por título Mãos Estendidas. Estende a tua mão. E ele a estendeu, e foi-lhe restituída a sua mão, sã como a outra. São Marcos, capítulo 3, versículo 5. E comenta Emmanuel: em todas as casas de fé religiosa há crentes de mãos estendidas, suplicando socorro. Almas aflitas revelam ansiedade, fraqueza, desesperança e enfermidades do coração. Não seremos todos nós, encarnados e desencarnados, que algo rogamos à providência divina, semelhantes ao homem que trazia a mão seca? Presos ao labirinto criado por nós mesmos, eis-nos a reclamar o auxílio do Divino Mestre. Entretanto, convém ponderar a nossa atitude. É justo pedir, e ninguém poderá cercear quaisquer manifestações da humildade, do arrependimento, da intercessão. Mas é indispensável examinar o modo de receber. Muita gente aguarda a resposta materializada de Jesus. Esse espera o dinheiro, aquele conta com a evidência social de improviso, aquele outro exige a imediata transformação das circunstâncias no caminho terrestre. Observemos, todavia, o socorro do Mestre ao paralítico. Jesus determina que ele estenda a mão mirrada, e estendida essa não lhe confere bolsas de ouro nem fichas de privilégio. Cura. Devolve-lhe a oportunidade de serviço. A mão recuperada naquele instante permanece tão vazia quanto antes. É que o Cristo restituía-lhe o ensejo bendito de trabalhar, conquistando sagradas realizações por si mesmo. Recambiava-o às lides redentoras do bem, nas quais lhe cabia edificar-se e engrandecer-se. A lição é expressiva para todos os templos da comunidade cristã. Quando estenderes tuas mãos ao Senhor, não esperes facilidades, ouro ou prerrogativas. Aprende a receber-lhe a assistência, porque o divino amor te restaurará as energias, mas não te proporcionará qualquer fuga às realizações do teu próprio esforço. Não? Continua. Vamos então dar início à nossa oração, fechar os nossos olhos, respirar profundamente e focar toda a nossa atenção na figura do nosso querido Mestre Jesus. Sentir as vibrações amorosas que emanam da sua extensa figura. Sentir o amor a envolver-nos. Abrir os nossos corações, a preparar-nos para receber as lições do Mestre. Coloquemos na nossa tela mental a figura de Jesus, o seu sorriso doce, os seus olhos, o seu olhar sereno, tranquilo,
o que se passa no nosso coração, trazendo-nos essa harmonia, essa paz e envolvendo-nos no seu amor. E assim, Senhor, unidos por esta fé, por este propósito de servir nesta altura tão turbulenta das nossas vidas, do planeta onde vivemos, pedimos-te, Senhor, auxílio, para que assim possamos, por sua vez, imbuídos destas tuas bênçãos, auxiliar todos aqueles que se dirigem a esta casa, esperando palavras e sentimentos de consolo. Agradecemos-te a oportunidade, Senhor, esta oportunidade maravilhosa de servir, de amar o próximo, assim como tu nos ensinaste nas tuas mensagens do Evangelho. E assim, Senhor, pedimos-te autorização para iniciar os trabalhos de hoje, para que nos possas intuir de maneira a que possamos entender todos os ensinamentos que emanam do Criador. Graças vos damos por tudo, Senhor. Muito obrigada. Muito obrigada por terem vindo. Hoje vamos continuar com o estudo. Muito obrigada. Vamos continuar com o estudo da Gênese, que iniciamos a semana passada. Estamos no 13º capítulo, que fala sobre os caracteres dos milagres. Há vários pontos, mas hoje vamos nos deter nos dois primeiros, que é os milagres no sentido teológico e o Espiritismo não faz milagres. A Gênese foi publicada em 1868, pela primeira vez. É o último dos livros de Allan Kardec, da obra maravilhosa escrita por este homem gênio. E, de facto, este tema dos caracteres é um tema transversal a todos os livros escritos por Allan Kardec. E gostava que refletíssemos um pouco sobre isto. Porquê é que este tema dos milagres surge em todos os livros escritos por Allan Kardec? Por que será? Alguém tem alguma ideia que queira dizer? Posso? Pode, claro. Eu acho que ele precisava de esclarecer que não existem milagres e, portanto, é um ponto que é muito importante deixar muito claro, não é? Porque o Espiritismo vem explicar que tudo é natural e tudo se explica de uma forma natural. Exatamente. Esse é um ponto fundamental. Allan Kardec construiu uma doutrina, portanto, baseada em observações. Se tivermos tempo depois, no final, falaremos um pouco sobre o método que Allan Kardec utilizou para, digamos que, codificar, organizar a doutrina espírita. Mas, efetivamente, aqui era fundamental criar uma doutrina baseada naquilo que nós hoje, e ele próprio chama, a fé raciocinada. Portanto, o Espiritismo não tem dogmas, portanto, tudo se explica,
Não há factos que não sejam explicáveis de acordo com as leis da natureza, de acordo com as leis de Deus, como veremos. E, portanto, Allan Kardec era um homem de ciência e portanto, utilizou esse método utilizado nas ciências, embora com algumas nuances, porque não se fala aqui daquela matéria que todos nós conhecemos e que as ciências tratavam à época, não é a física, não é a química, porque não é que o princípio natural não é o objeto de estudo do espiritismo, mas sim é objeto do estudo o princípio espiritual, como desenvolveremos isto mais à frente. Agora, também, obviamente, que para além de associar a ciência à filosofia e à religião, portanto, esses são os 3 pontos do espiritismo. E Allan Kardec não permitia, ou não pretendia, melhor dizendo, que as pessoas fossem chamadas à doutrina espírita pelo aspecto sobrenatural e maravilhoso, até porque, para quem tem menos conhecimento do espiritismo, seria atraído por pela comunicabilidade com os espíritos, não é? Na altura que se dizia, com a comunicação com os mortos, com as mesas girantes, com todos esses aspectos que, se realmente não ficassem muito bem esclarecidos, apelariam para a existência do sobrenatural e do maravilhoso, como aquela nossa companheira falou muito bem. Portanto, era muito importante explicar bem, deixar bem claro que não existem milagres nem nada de sobrenatural no espiritismo. E por isso ele aborda este tema em todos os livros de uma forma um bocadinho diferente, mas sempre baseando-se nas mesmas premissas. Então vamos começar? No primeiro item, ele fala de os milagres no sentido teológico. O que é isto do teológico? O teológico, digamos que é o estudo das religiões. Ponto. Então diz Allan Kardec, na acessão, a palavra milagre, que vem de mirar e admirar, significa admirável, coisa extraordinária, surpreendente. A Academia das Ciências definiu-a deste modo: um ato do poder divino contrário às leis da natureza conhecidas. No entender das massas, um milagre implica a ideia de um facto extranatural. No sentido teológico, é uma derrogação das leis da natureza por meio da qual Deus manifesta o seu poder. Então vamos lá analisar este primeiro parágrafo. Portanto, ele primeiro, Allan Kardec, define o que é um milagre. Portanto, um milagre é uma coisa que é admirável, extraordinária, fora do normal, extraordinária, fora do normal, surpreendente. E então temos já aqui 2 posições. A dos cientistas, da Academia das Ciências, que a definiu como um ato de poder divino contrário às leis da natureza conhecida. Ora, as leis das naturezas são aquelas leis que emanam de Deus, são as leis que explicam tudo o que existe no universo. As massas, ou seja, a população de uma maneira geral, diz que um milagre implica ser uma coisa extranatural, fora do normal. No tal sentido teológico, portanto, dos teólogos que estudam as religiões, eles dizem que há uma derrogação das leis da natureza por meio da qual Deus manifesta o seu poder. Vamos reportar-nos ao livro dos Espíritos e vamos pensar que no livro dos Espíritos pergunta-se, não é? A religião, perdão, a doutrina espírita baseia-se exatamente naquilo que os Espíritos nos ensinaram e que nos ditaram. E o livro dos Espíritos foi o primeiro que Allan Kardec publicou e, digamos que é a filosofia, a parte filosófica da doutrina. E uma pergunta fundamental é: o que é Deus? A resposta dos Espíritos: é único, não é? É único, é eterno, é imutável. Ora, se ele é imutável,
faz leis da natureza, leis que sejam iguais em todo o universo. Se não fosse assim, havia um desequilíbrio enorme, portanto, uma falta de estabilidade, porque as leis a todo momento poderiam ser modificadas. Ora, isto não cabe na cabeça hoje em dia, com os conhecimentos que temos, isto parece-nos realmente impossível, a derrogação das leis da natureza. E, por outro lado ainda, Deus não precisa de manifestar o seu poder dessa forma. Portanto, Deus é o Criador de todas as coisas e basta nós olharmos à nossa volta e vermos as coisas extraordinárias, os seres, os animais, a natureza em si, tudo tão bem organizado, o nosso próprio corpo humano, que é tudo tão maravilhoso, é uma máquina tão fantástica, que até se equilibra a si própria, que tem a potencialidade de se curar. Portanto, é tudo tão bem feito que Deus realmente não precisa de derrogar as leis para mostrar o seu poder. Portanto, mas continuemos. Um dos caráteres do milagre é o ser inexplicável. Por isso mesmo que se realiza com a exclusão das leis naturais. E eu foco outra vez que as leis naturais são as leis da natureza, que explicam os fenómenos da natureza. É tanto essa a ideia que se lhe associa que se um fato milagroso vem a encontrar explicação, se diz que já não constitui milagre, por muito espantoso que seja. Ora, claro, milagre é aquilo que não conseguimos explicar. A ciência vai evoluindo, nós vamos conseguindo obter explicações, obviamente deixa de ser milagre para ser uma coisa banal, não é? O que para a Igreja dá valor aos milagres é precisamente a origem sobrenatural deles e a impossibilidade de serem explicados. O que é isto? É o dogma. É aquilo em que se acredita e que nem tem explicação, nem é preciso que seja explicado. E Kardec continua. Ela, a Igreja, se firmou tão bem sobre esse ponto que o assimilarem-se os milagres aos fenómenos da natureza constitui uma heresia, um atentado contra a fé, tanto assim que excomungou e até queimou muita gente por não ter querido crer em milagres. Pronto, portanto, era de facto a altura da ignorância e do poder supremo da Igreja. Claro que eu refere-se aqui à Igreja Católica. Outro caráter do milagre é ser insólito, único, não é? Isolado, excepcional, fora do normal. Logo que um fenómeno se reproduz, quer espontânea, quer voluntariamente, é porque está submetido a uma lei e desde então, seja ela ou não conhecida, já não pode haver milagres. Portanto, o milagre é inexplicável e é único. Se é um fenómeno, se é uma manifestação que se repete, é porque há qualquer coisa, então, que a rege, está uma lei. Então aí deixa de ser milagre, porque é reprodutível, não é? Deixa de ter aquelas características que perdão por tornar-me as características que o caracterizam. No item 2, ele diz: aos olhos da ignorância, aos olhos dos ignorantes, a ciência faz milagres todos os dias. E logo numa altura como a dele, em que ele viveu, em que, de facto, as descobertas científicas eram avançadoras. Portanto, todos os dias havia, porque era o século das luzes. E seguem-se uma série de exemplos que nós podemos, rapidamente, não vale a pena perder muito tempo com isto, mas é só para, de facto, percebermos bem o que é que ele quer dizer. Se um homem que se ache realmente morto for chamado à vida por intervenção divina, haverá um verdadeiro milagre por ser esse um facto contrário às leis da natureza. Portanto, é um indivíduo que está morto e que por intervenção divina voltaria a viver. Ora, todos nós sabemos que isso não acontece, não é? É impossível, não acontece. Mas se em tal homem houver apenas aparências de morte, se lhe restar uma vitalidade latente e a ciência
ou uma ação magnética conseguir reanimá-lo, para as pessoas esclarecidas ter-se dado um fenómeno natural. Mas para o vulgo ignorante o facto de passar será a ser miraculoso. Quantos casos nós não temos, não é? Que se ficam em coma durante anos e anos e anos e de repente acordam do coma, começam a falar e voltam à vida, digamos assim. Isto porque não é nenhum milagre, não é? Foi porque o organismo realmente reuniu condições para voltar a funcionar e porque a ciência desenvolveu determinadas terapias, determinados tratamentos que fez com que esse organismo voltasse a responder. Então, isto de facto não é milagre, é um fenómeno natural, é fruto da evolução da ciência. Outro exemplo, lance um físico no meio de certas campinas um papagaio elétrico e faça que o raio caia sobre uma árvore e certamente esse novo Protomeu será tido por armado de diabólico poder. Toda a gente se lembra daquela experiência em que Thomas Edison, que no fundo descobriu a eletricidade, vai com um papagaio numa altura de tempestade e, portanto, atrai o relâmpago e assim apareceu mais tarde a eletricidade, que hoje em dia é uma coisa tão vulgar para nós, mas que naquela altura era um facto extraordinário, não é? Para quem tinha poucos conhecimentos de ciência, maravilhoso e sobrenatural. E ele ainda continua, Allan Kardec, com mais casos. Houvesse, porém, Josué detido o movimento do Sol ou da Terra, e teríamos aí um verdadeiro milagre, porquanto nenhum magnetizador existe dotado de bastante poder para operar semelhante prodígio. O Josué, só assim, entre parênteses, foi o sucessor de Moisés. Portanto, foi ele que conduziu o povo hebraico à terra prometida. Portanto, isto é que seriam milagres. Isto é que seria coisa, de facto, fora do comum. E continua, foram fecundos em milagres os séculos de ignorância, porque se considerava subnatural tudo aquilo cuja causa não se conhecia. Tão simples quanto isto. À proporção que a ciência revelou novas leis, o círculo do maravilhoso se foi restringindo, mas como a ciência ainda não explorara todo o vasto campo da natureza, larga parte dele ficou reservada para o maravilhoso. Portanto, tudo aquilo que a ciência explicava deixou de ser milagre, passou a ser uma situação natural, mas como a ciência ainda não explicou grande parte dos fenómenos que aconteciam, então essa parte ficou de facto ainda tida como maravilhosa. Expulso do domínio da materialidade pela ciência, o maravilhoso se encastelou no da espiritualidade. Portanto, as pessoas têm tendência sempre a criar esse maravilhoso e esse sobrenatural. E como de facto a ciência ia explicando todos esses milagres, passaram a considerar que seria então da área, digamos assim, da espiritualidade. Demonstrando que o elemento espiritual é uma das forças vivas da natureza, força que incessantemente atua em concorrência com a força material, o Espiritismo faz que voltem ao rol dos efeitos naturais os que dele haviam saído, porque, como os outros, também tais efeitos se acham sujeitos a leis. Se for expulso da espiritualidade, o maravilhoso já não terá razão de ser, e só então se poderá dizer que passou o tempo dos milagres. Portanto, nem a ciência aceita que haja milagres, nem o Espiritismo os aceita. E reporta-nos aqui para o capítulo 1 da Gênese, número 18, e nós consideramos que, de facto, seria apenas trazendo alguns textos, seria melhor para explicar até o que vem a seguir. Então, portanto, no primeiro capítulo da Gênese, que se chama Caráter da Revelação Espírita, Allan Kardec escreve:
A ciência moderna, pela observação, chegou à concepção de um só elemento gerador de todas as transformações da matéria. Portanto, a matéria transforma a matéria, não é? Só a matéria é a matéria tangível, aquilo que se vê, que se palpa, é que é o objeto de estudo da ciência. E Allan Kardec diz, mas a matéria por si só é inerte, não faz nada. Carece de vida, de pensamento, de sentimento, precisa de estar unida ao princípio espiritual. O Espiritismo não descobriu nem inventou este princípio, mas foi o primeiro a demonstrar-lhe por provas inconclusas, ou seja, inabaláveis e irrefutáveis, a existência. Estudou, analisou e tornou-lhe evidente a ação. Ao elemento material, juntou o Espiritismo o elemento espiritual. Elemento material e elemento espiritual são esses os dois princípios, as duas forças vivas da natureza. Pela união indissolúvel deles, facilmente se explica uma multidão de factos até então inexplicáveis. O Espiritismo, tendo por objeto de estudo um dos elementos constitutivos do universo, toca forçosamente na maior parte das ciências. Só podia, portanto, vir depois da elaboração delas. Nasceu pela força mesma das coisas, pela impossibilidade de tudo explicar com o auxílio apenas das leis da matéria. Algumas dúvidas até aqui? Está claro? Pronto, portanto, resolvemos incluir este trecho porque explica melhor, de facto, a forma como o Allan Kardec utilizou que é o método científico, a dedução, a observação, o elaborar uma teoria que depois é demonstrada para chegarmos ao Espiritismo, tal qual como a ciência estuda a matéria. Só que o objeto de estudo do Espiritismo é o fenómeno espiritual. É o espírito, é o princípio inteligente. Voltemos à Gênese, ao segundo ponto, que diz o Espiritismo não faz milagres. Então começa a explicação de novo de Allan Kardec. O Espiritismo vem a seu turno fazer o que cada ciência fez no seu advento, no seu início. Revelar novas leis e explicar, consequentemente, os fenómenos compreendidos na alçada dessas leis. Estes fenómenos prendem-se à existência dos espíritos e à intervenção deles no mundo material, e isso é, dizem, em que consiste o sobrenatural. Mas então, fora mistério, fora preciso, fora necessário, se provasse que os espíritos e as suas manifestações são contrárias à lei da natureza. E nós já vimos que isso não é. E que aí não há nem pode haver a ação de uma dessas leis. Portanto, mais uma vez, temos esta conclusão. O Espiritismo faz e procede da mesma forma que a ciência fez e continua a fazer. Revela, assim, um novo princípio, o princípio espiritual, que também está regido por leis, porque é um fenómeno natural, não é? Existe na natureza, sempre existiu desde a antiguidade. O espírito mais não é do que a alma sobrevivente ao corpo. É o ser principal, pois que não morre. E assim temos aqui um dos princípios basilares da doutrina espírita, que é a imortalidade do espírito. Portanto, o espírito é imortal. Enquanto que o corpo é simples acessório sujeito à destruição. Sua existência, portanto, é tão natural depois como durante a encarnação. E está submetido às leis que regem o princípio espiritual, como o corpo está às que regem o espírito
perdão, o princípio material. Portanto, o espírito é o princípio inteligente, é imortal e está sujeito a leis, obviamente que não são as mesmas leis do corpo material que nós conhecemos, mas que são leis universais, ditadas por lei, por Deus, e que são imutáveis, como não poderia deixar de ser. Mas com estes dois princípios, portanto, o princípio material e o princípio espiritual, têm necessária afinidade, portanto, interagem permanentemente um com o outro, como reagem incessantemente um sobre o outro, como da ação simultânea deles resultam o movimento e a harmonia do conjunto, segue-se que a espiritualidade e a materialidade são duas partes do mesmo todo, tão natural uma quanto a outra, não sendo a primeira uma exceção, uma anomalia da ordem das coisas. Dúvidas? Podemos continuar? Durante a encarnação, o espírito atua sobre a matéria por intermédio do seu corpo fluídico, ou perispírito, dando-se o mesmo quando ele não está encarnado. Portanto, temos aqui outro conceito, o conceito do perispírito. O perispírito como corpo fluídico, ou seja, este perispírito é um termo designado também por Allan Kardec, e significa peri, à volta do espírito. Significa que nós temos um corpo fluídico que faz a ligação, a interação entre o espírito e o corpo físico. E, portanto, tem propriedades específicas e diferentes, tanto do corpo como do espírito. Mas é matéria. Só que não é aquela matéria que nós todos conhecemos e que é estudada pela física, pela biologia, pela química e por todas as ciências terrenas. Como o espírito, na medida das suas capacidades, faz o que fazia como homem. Portanto, isto aqui é que é interessante, não é? É porque pelo facto de não estar encarnado, o espírito, não é? Na vida espiritual, na erraticidade, faz o que fazia como homem. A vida continua. Mas apenas por já não ter o corpo carnal para instrumento, serve-se, quando precisa, dos órgãos materiais do encarnado, que vem a ser o que se chama o médium. E Allan Kardec dá aqui uma das explicações, a nosso ver, mais curiosas do que é um médium. Ele gosta, de facto, de explicar, porque a ciência, de acordo com a ciência ou a forma como ele explica, é para todos. A doutrina espírita é para todos, não é só para alguns eleitos, para pessoas que têm muitos conhecimentos, pessoas que são de facto dadas às ciências e mais habituadas a este estudo. Não. O espiritismo é para todos. É para que todos entendam. É uma mensagem que emana do Criador e que vai ser importante para que todos os homens modifiquem a sua maneira de ser, para que tenham a oportunidade, enquanto estão encarnados, de se aprimorarem como espíritos, de evoluírem. E, portanto, não podia ser de maneira nenhuma só para alguns. Tinha que ser universal. Então, vamos lá ver como é que ele explica o que é um médium. Procede, então, como um que, não podendo escrever por si mesmo, porque já não tem mãos materiais, não é? Como é óbvio, está desencarnado, se vale de um secretário. Ou então, não sabendo uma língua, recorre a um intérprete. Não é simples. O secretário e o intérprete são os médiuns de um encarnado. Do mesmo modo que o médium é um secretário ou um intérprete de um espírito. Está claro ou não está? Fantástico, não é? Já não sendo o mesmo que num estado de encarnação, o meio em que atuam os espíritos, também já vimos isso, não é? E os modos por que atuam,
Diferentes são os efeitos, obviamente, não é? Portanto, é diferente, tudo é diferente. Até a matéria de que são constituídos, embora seja uma matéria, mas já não quero muito ir por aí, é aquela, o que nós ainda não sabemos. Então vamos lá outra vez. Já não sendo o mesmo que no estado de encarnação, o meio em que atuam os espíritos e os modos por que atuam, diferentes são os efeitos, que parecem sobrenaturais, unicamente porque se produzem com o auxílio de agentes que não são os que nos servimos. Portanto, tudo é diferente, o que não significa que não tenha uma explicação. O que não significa que seja espiritual. Desde que esses agentes estão na natureza e as manifestações se dão em virtude de certas leis, nada há de sobrenatural ou de maravilhoso. Portanto, nós aceitamos que o princípio espiritual existe, faz parte da natureza e, portanto, é tudo normal e tudo natural. Não há nada cá de milagre. Antes de se conhecerem, e isto são os exemplos que eles dão, que Allan Kardec dá, para que nós percebamos cada vez melhor o que é que ele quer dizer com o não há mesmo nada de sobrenatural nem de maravilhoso na doutrina espírita. Antes de se conhecerem as propriedades da eletricidade, os fenómenos elétricos passavam por prodígios para certa gente. Desde que se tornou conhecida a causa, desapareceu o maravilhoso. O mesmo ocorre com os fenómenos espíritas, que não são mais aberrantes das leis naturais do que os fenómenos elétricos, acústicos, luminosos e outros, que serviram de fundamento a uma imensa de crenças supersticiosas. E porquê é que ele vai buscar estes exemplos da eletricidade e do som? Porque nós não vemos a eletricidade, não é? A eletricidade é uma forma de energia e nós não a conseguimos ver, mas percebemos os seus efeitos, não é? Se carregarmos num interruptor, vem uma luz. Porquê? Porque passa a eletricidade e nós vemos a eletricidade? Não é? Pegamos no telefone, falamos ali para o outro lado do mundo. Isso para nós hoje é uma coisa naturalíssima. E se fosse há 50 anos atrás, nem é preciso ir mais. Era uma coisa de ficção científica, não é? Nós hoje chamamos de ficção científica, não dizemos sobrenatural nem maravilhoso, não é? Isso é coisa de ficção científica. Mas o que é facto é que hoje acontece e é natural. Quem é que se lembraria de dizer na altura da Revolução Industrial, por exemplo, que nós hoje íamos trabalhar a partir de casa? Era impensável, não é? Vocês estão, mas é malucos, não estão bons da cabeça. Então a trabalhar em casa, então vocês não têm que vir para a fábrica, não têm que ir para os seus trabalhos, não, trabalhamos a partir de casa e falamos com o Japão, e falamos com a América, e falamos com a Antártida, não é? Isso para nós hoje é. E então, com a velocidade a que o mundo está a mudar, o que é que não virá por aí? Não é? Isso é maravilhoso, é sobrenatural? Não é? Quer dizer, maravilhoso é. Mas é com outro sentido, não é? Entretanto, admitis que um espírito pode levantar uma mesa e mantê-la num espaço sem ponto de apoio. Não está aí uma derrogação da lei da gravidade? Sim, da lei conhecida. Mas conhecem-se todas as leis. Não se esqueçam que, nesta altura, o que realmente despertou o mundo para o espiritismo foi aquele fenómeno das mesas girantes, não é? Que começou a aparecer em todo o lado do mundo, desde os Estados Unidos, à Inglaterra, à França e tal, pessoas que se reuniam para fazer então estas reuniões espíritas e em que as mesas girantes saltavam, andavam aos pulos por ali fora. Porquê? Porque as mesas eram inteligentes? Não. Foi isso também que chamou a atenção do próprio Allan Kardec, que achou aquele fenómeno tão diferente do comum que resolveu estudá-lo para o perceber. Não é? E realmente chegou-se à conclusão que só poderia haver uma força inteligente que pudesse exercer esse tipo de fenómenos, não é? Das mesas girantes. Eu achava que isto agora a seguir não tinha assim tanto interesse e passaria à frente, se conseguisse. Uma vez que estão no quadro da natureza, os fenómenos espíritas se han produzido em todos os tempos.
Mas precisamente porque não podiam ser estudados pelos meios materiais de que dispõe a ciência vulgar, permaneceram muito mais tempo do que os outros no domínio do sobrenatural, de onde o Espiritismo agora os tira. O Espiritismo demonstra, a exemplo da ciência, no da naturalidade, o que é possível e o que não é. Agora pensem, houve ou não houve sempre, ao longo da história da humanidade, fenómenos de facto espíritas? Pensem, por exemplo, nos egípcios, nos oráculos. Não é? Os oráculos eram médiums, eram mulheres que estavam a um determinado tempo e as pessoas daquela época iam lá questioná-los, questionar os oráculos, saber o que é que ia acontecer, o que estava a acontecer. E eles lá, ou elas, as pitonisas, davam assim umas respostas e tal, e as pessoas vinham de lá a pensar e a refletir em que maneira é que aquela resposta poderia ser útil para as suas vidas. O próprio Moisés, quando recebeu os mandamentos, não é, de Deus, também é um ato de mediunidade, não é? E tantos outros atos de mediunidade que estão descritos ao longo do Evangelho, feito pelo nosso Jesus, não é? Portanto, toda a vida houve mediunidade. O que é, não se tinha a capacidade que se tem hoje de explicar, até porque, e isso também vem no Livro dos Espíritos, nós homens, não tínhamos capacidade, não tínhamos conhecimentos intelectuais, nem morais, que também é muito importante, para entender esta doutrina. Não é? Esta que é a terceira revelação. O Espiritismo demonstra, a exemplo da ciência, demonstra na materialidade o que é possível e o que não é. Vejam sempre o paralelismo que Allan Kardec pretende que exista entre o Espiritismo e a ciência. Todavia, como não alimenta a pretensão de haver dito a última palavra, seja no que for, nem mesmo sobre o que é da sua competência, o Espiritismo não se apresenta como um absoluto regulador do possível e deixa de parte os conhecimentos reservados ao futuro. O que é que isto quer dizer? Que o Espiritismo é aberto, é uma doutrina aberta, que se vai mudar se for necessário, se houver descobertas científicas que comprovem que há determinados pontos do Espiritismo que ainda não estão bem explicados. Mais à frente voltamos a uma frase muito carismática de Allan Kardec que diz exatamente isto. Mas de facto é uma doutrina aberta à evolução da ciência até mesmo da espírita. Os fenómenos espíritos consistem nos diferentes modos de manifestação da alma ou do espírito, quer durante a encarnação, quer no estado de erraticidade. E é pelas manifestações que produz que a alma revela a sua existência, sua sobrevivência e sua individualidade. Julga-se dela pelos seus efeitos, sendo natural a causa, o efeito também o é. São esses efeitos que constituem o objeto especial das pesquisas e do estudo do Espiritismo, a fim de chegar-se a um conhecimento tão completo quanto possível, assim da natureza e dos atributos da alma, como das leis que regem o princípio espiritual. Portanto, os fenómenos espíritas consistem em diferentes modos de manifestação da alma, ou espírito. Alma ou espírito aqui utilizados como sinónimos, mas nós sabemos que a alma é normalmente descrita como sendo o espírito encarnado. Mas aqui é como sinónimo. Está usado como sinónimo, portanto, para que não haja esta complicação. E diz que tanto na encarnação como no estado de erraticidade. Portanto, quando não está encarnado, quando vive na vida espiritual, os fenómenos são todos explicáveis e são todos sujeitos às mesmas leis. Então vamos ver agora a opinião dos materialistas, daqueles que são contra o Espiritismo. Como é que eles argumentam?
Para os que negam a existência do princípio espiritual independente, que negam por conseguinte a alma individual e sobrevivente, a natureza está toda na matéria tangível. Portanto, eles só acreditam naquilo que veem, que conseguem manipular. Todos os fenómenos que concernem à espiritualidade são para esses negadores sobrenaturais e, portanto, quiméricos. Não admitindo a causa, não podem eles admitir os efeitos. E quando estes são patentes, portanto, quando eles de facto não os conseguem negar porque estão lá, dizem que são fruto da imaginação, da ilusão, da alucinação e negam-se a defender. Portanto, na altura de Allan Kardec, as pessoas dedicadas à ciência, que pertenciam à Academia da Ciência, ignoravam na totalidade os fenómenos espíritas. Recusavam-se até a ler ou a estudar alguma coisa sobre esse assunto. E Allan Kardec diz, daí a opinião pré-concebida, portanto, eles têm uma opinião concebida que aquilo que é imaginação, que é ilusão, e que os torna inaptos a apreciar judiciosamente o espiritismo, porque partem do princípio de negação de tudo o que não seja material. Portanto, há uma ideia pré-concebida antes de estudar os fenómenos espirituais. Ora, isto é completamente contra a ciência. Na ciência não pode haver preconceitos, senão nós não podemos prosseguir o estudo do que quer que seja, não é? E, sobretudo, se à partida o negamos, então é impossível. Do facto do Espiritismo admitir os efeitos que são corolário da existência da alma, portanto, que são consequência da existência da alma, não se segue que admita todos os efeitos qualificados de maravilhosos e que se proponha a justificá-los e dar-lhes crédito. Portanto, no meio disto tudo, há muito charlatanismo, não é? Mas também há charlatanismo em todas as ciências. Há embustes em todas as ciências, até na medicina, não é? Que é uma coisa, pronto, há pessoas que se fazem passar por curandeiros, sei lá, como é que se chamava aquilo que era muito curioso, aquelas pessoas que quando se parte ou quando se faz uma entorse ou qualquer coisa que vão aos... indireitos. Exatamente, os indireitos. Muito obrigada. Portanto, é tudo um charlatanismo, é tudo um embuste que ainda hoje existe, não é? E que nós temos que estar, de facto, atentos para evitar acreditar nessas coisas. E então, Allan Kardec diz, fora preciso conhecer muito pouco o Espiritismo para pensar que, de facto, o Espiritismo daria crédito a esse charlatanismo. Seus adversários julgam opor-lhe um argumento irreplicável quando, depois de haverem feito eruditas pesquisas sobre os convulsionários de Samedar, sobre os comisários de Sebena ou sobre os religiosos de Lodum, chegaram a descobrir factos patentes de embuste que ninguém contesta. Portanto, eles vão buscar estes três exemplos, porque são exemplos subejamente conhecidos. Os convulsionários de Samedar são os também bem descritos nos livros de Allan Kardec e na revista Espírita, de uma forma bastante minuciosa. Eram indivíduos que faziam peregrinação a um túmulo de um padre que se dizia que fazia milagres. Pronto. E então, essas pessoas iam lá e de repente começavam a entrar em transe e falavam línguas que desconheciam e faziam discursos e eram pessoas que não tinham, e que toda a gente conhecia, que não tinham capacidade intelectual para os fazer. Mas o que é facto é que eram dados lá de umas determinados transes e tal. Claro que no meio disto tudo também havia muito embuste e havia muita charlatanice. O mesmo aconteceu com as religiosas de Lodum, que eram umas freiras que viviam no sul de França e que também de um momento para o outro começaram a ter convulsões e entravam em transe e até falavam mal da igreja, utilizando uma linguagem muito até obscena. Até que um padre resolve fazer o exorcismo. Fazer o exorcismo a essas religiosas e depois fica de tal forma perturbado que acaba por falecer. Pronto, e portanto são estas situações pouco usuais para a época
que diziam as pessoas e os cientistas que eram contra o espiritismo e então fincavam pé nestas situações, dizendo que o espiritismo que era tudo uma ilusão. Tal. Mas Allan Kardec responde: mas estas histórias serão porventura o evangelho do espiritismo? Portanto, é isto que interessa? Claro que não, não é? Já terão seus adeptos negado que o charlatanismo haja explorado em proveito próprio alguns factos? Que a imaginação os tenha criado? Que o fanatismo os tenha exagerado muitíssimo? Portanto, ele é tão solidário, e o espiritismo é tão solidário com as extravagâncias que se cometem em seu nome, como a ciência o é dos abusos da ignorância e a verdadeira religião com os abusos do fanatismo. Portanto, aqui está claro como é que são tratados pelo espiritismo estes exemplos destas histórias fantásticas, não é? Portanto, não dá importância, assim como a ciência não dá, e como a religião também admite que há fanatismo no seu seio. Os fenómenos espíritas são as mais das vezes espontâneos e se produzem sem nenhuma ideia pré-concebida da parte das pessoas com quem eles se dão e que, em regra, são as que nele menos pensam. Alguns há que, em certas circunstâncias, podem ser provocados pelos agentes denominados médiuns. No primeiro caso, portanto, no caso das manifestações espontâneas, o médium é inconsciente do que se produz por seu intermédio. No segundo, age com conhecimento de causa, donde a classificação de médiuns conscientes e médiuns inconscientes. E ele aborda aqui este tema, mas este tema é, de facto, abordado minuciosamente no livro dos médiuns, em que se designa o que é que são médiuns conscientes, portanto, são aqueles que sabem o que está a acontecer e que muitas vezes evocam os espíritos, que podem aparecer ou não, não é? Porque por muita vontade que o médium possa ter, tem que, em primeiro lugar, estar de acordo com a vontade do espírito que evoca, que pode não estar, pode considerar que aquele médium nem sequer tem a capacidade moral, não é, de o receber. E continua então Allan Kardec. Os médiuns inconscientes são os mais numerosos e se encontram com frequência entre os mais obstinados e incrédulos que assim praticam o espiritismo sem o saberem e sem o quererem. Por isso mesmo, os fenómenos espontâneos revestem capital importância, visto não se poder suspeitar da boa-fé dos que o obtêm. E, portanto, se voltarmos à história do espiritismo, vão-se lembrar certamente de que Allan Kardec utilizou médiuns muito jovens, como aquelas irmãs Fox, uma delas tinha 10 anos, a outra tinha 14, e foram dos principais médiuns que auxiliaram na organização da doutrina espírita, porque de facto estavam acima de qualquer porque eram jovens, não é? Eram muito jovens e estavam acima de qualquer suspeita de que houvesse alguma coisa, alguma trama, entre aspas, por trás. Resultam ou não esses fenómenos de um ato de vontade, a causa primária é exatamente a mesma e não se afasta uma linha das leis naturais. Portanto, quer sejam médios conscientes, quer ou sejam médios inconscientes, o que está aqui em causa é o princípio que é o mesmo. A causa primária, que é o espírito, o princípio inteligente. Os médiuns nada absolutamente produzem de sobrenatural. Por conseguinte, nenhum milagre faz. Portanto, ele é perentório ao afirmar isto. Não há, nem no que respeita aos médiuns, nada que comprove que existe aqui situações sobrenaturais no espiritismo. As próprias curas instantâneas não são mais milagrosas do que os outros efeitos, dado que resultam de um agente fluídico
que desempenha o papel de agente terapêutico, cujas propriedades não deixam de ser naturais por terem sido ignoradas até agora. É, pois, totalmente impróprio o epíteto de taumaturgos, ou milagreiros, que a crítica ignorante do espiritismo há dado a certos médiuns. A qualificação de milagres emprestada por comparação a esta espécie de fenómenos somente pode nos induzir um erro sobre o verdadeiro caráter deles. Ora, isto daria aqui muito que falar sobre estes médiuns que têm a capacidade de curar. Não é? São poucos, mas existem. Agora, o que é facto é que esses médiuns são, como todos os outros, apenas um canal. Porque aquele indivíduo que vai ser curado tem que ter merecimento para o ser. Não é? Tem que estar já num estado de evolução moral que possa ser curado. De outra forma, isso não aconteceria. Não vamos avançar muito mais, porque só isto daria outra palestra. Mais alguma dúvida? A intervenção de inteligências ocultas nos fenómenos espíritas não os torna mais milagrosos do que todos os outros fenómenos devidos a agentes invisíveis. Já falamos da eletricidade que ninguém vê. O magnetismo. Não se esqueçam que Allan Kardec era um profundo conhecedor e estudioso sobre o magnetismo. Então, a intervenção das inteligências ocultas nos fenómenos espíritas não os torna mais milagrosos do que os outros fenómenos devido a agentes invisíveis. Porque esses seres ocultos, os espíritos, que povoam os espaços, são uma das forças da natureza, cuja ação é incessante sobre o mundo material, tanto quanto o mundo moral. Também remetendo-nos ao equilíbrio dos espíritos, e eles dizem-nos, respondem-nos, que vós nem sabeis a forma como nós, espíritos, intervimos na vossa vida do dia a dia. Não é? Portanto, eles estão sempre presentes e interferem, obviamente, na nossa vida. Esclarecendo-nos acerca dessa força, o Espiritismo faculta a elucidação de uma imensidade de coisas inexplicáveis e inexplicáveis por qualquer outro meio e que, por isso, passaram por prodígios nos tempos idos. Portanto, é mais uma reafirmação daquilo que já foi dito. E ele fala aqui do magnetismo. Do mesmo modo que o magnetismo, ele revela uma lei, se não desconhecida, pelo menos mal compreendida. Ou, melhor dizendo, conheciam os seus efeitos, porque eles em todos os tempos se produziam. Porém, não se conhecia a lei, e foi o desconhecimento desta que gerou a superstição. Portanto, isto é mais outro exemplo. Não é? Conhecia-se os efeitos do magnetismo, mas não se conhecia a forma como ele era produzido, como é que surgia e tal, e, portanto, era uma coisa também sobrenatural e fantástica. Conhecida essa lei, desaparece o maravilhoso e os fenómenos entram na ordem das coisas naturais. Fala aqui outra vez das mesas girantes, não é? Eis porque tanto operam um milagre os espíritas quando fazem que uma mesa se mova sozinha, ou que os mortos escrevam, a psicografia, como um milagre opera o médico quando faz que o moribundo viva, ou como um físico quando faz que o raio caia. Lá está o tal exemplo do papagaio e do tal menstruação. Aquele que pretendesse, com o auxílio desta ciência, fazer milagres, seria ou um ignorante do assunto, ou um enganador de todos. Pois que o Espiritismo repudia toda a pretensão às coisas miraculosas, haverá fora dele milagres na acessão usual da palavra? Reparem que Allan Kardec insiste neste ponto. Portanto, não há na ciência. A ciência já excluiu os milagres. Não há no Espiritismo. Mas então, ainda há a possibilidade de haver milagres de outra maneira? Resposta. Digamos primeiramente que dos factos reputados milagrosos ocorridos antes do início do advento do Espiritismo e que ainda no presente ocorrem,
a maior parte, se não todos, encontram explicação nas novas leis que ele veio revelar. Esses fatos se compreendem, embora sob outro nome, na ordem dos fenómenos espíritas e, como tais, nada têm de sobrenatural. Quer dizer, o espiritismo agora pode ainda não conseguir explicar determinados fenómenos que acontecem, mas com a evolução das ciências, certamente que isso vai acontecer. Fique, porém, bem entendido perdão, que nos referimos aos factos autênticos e não aos que, com a dominação de milagres, são produtos de uma indigna trampolinice. Portanto, é preciso vigiar, estar atento, com o fim de explorar a credibilidade, não é? Pelo facto, pronto, quem tem menos conhecimentos, quem é mais ingênuo, até pode acreditar que existe milagres. Mas ele refuta isto completamente. E faz aqui uma chamada de atenção para os factos autênticos, para aquilo que realmente se pode observar. Tampouco nos referimos a certos factos lendários que podem ter tido originariamente um fundo de verdade, mas que a superstição ampliou até ao absurdo. Sobre estes factos é que o Espiritismo projeta luz, fornecendo meios de apartar do erro a verdade. E assim termina o segundo ponto. É claro que eu gostaria muito de chamar a atenção para algumas leituras complementares, mas o tempo passa rápido. Vamos só ler este rapidamente sobre a mediunidade, que vem escrito na Revista Espírita, no volume de janeiro de 1863, e que diz: a mediunidade é o meio direto de observação. Foi este o método que Allan Kardec utilizou. O médium, permitam-nos a comparação, é o instrumento de laboratório pelo qual a ação do mundo invisível se traduz de maneira patente. Pela facilidade que ela nos oferece de repetir as experiências, cá está o método científico sempre, permite-nos estudar o modo e as diversas aplicações dessa ação. Foi desses estudos e dessas observações que nasceu a ciência espírita. Todo indivíduo que, de uma maneira qualquer, sofre a influência dos espíritos é por isso mesmo médium. E por isso mesmo pode dizer-se que todos os indivíduos são médiuns. É pela mediunidade efetiva, consciente e facultativa, que se chegou a constatar a existência do mundo invisível e pela diversidade das manifestações obtidas ou provocadas que tomamos conhecimento da qualidade dos seres que o compõem e do papel que eles representam na natureza. O médium fez pelo mundo invisível o mesmo que o microscópio fez pelo mundo dos infinitamente pequenos. Não é? Toda a gente sabia que havia partículas, por exemplo, no núcleo das células, mas nunca ninguém as tinha visto, até que se desenvolveu o microscópio eletrónico e começou-se a ver o que existia. Eu vou passar aqui à frente para terminar aqui. O Espiritismo e a ciência completam-se reciprocamente. A ciência sem o Espiritismo se acha na impossibilidade de explicar certos fenómenos só pelas leis da matéria. Ao Espiritismo sem a ciência faltariam apoio e controle. O estudo das leis da matéria tinha que preceder o da espiritualidade, porque a matéria é que primeiro fere os sentidos. Portanto, o homem tinha que estar preparado até intelectualmente e ter conhecimentos suficientes para entender o Espiritismo. Se o Espiritismo tivesse vindo antes das descobertas científicas, teria abortado, como tudo o que surge antes do seu tempo. O Espiritismo não estabelece como princípio absoluto, senão o que se acha evidentemente demonstrado, ou o que ressalta logicamente da observação. Caminhando de par com o progresso, o Espiritismo jamais será ultrapassado, porque se novas descobertas lhe demonstrassem estar em erro acerca de um ponto qualquer, ele se modificaria nesse ponto. Se uma nova verdade se revelar, ele aceitará.
É extraordinário esta conclusão, não é? É de uma humildade e também de uma capacidade de evoluir, de estar permanentemente. Portanto, não é, como dizíamos há pouco, o Espiritismo não é uma doutrina fechada sobre si própria. Está aberta ao mundo, está aberta às revelações que se vão fazer de acordo com a evolução do próprio homem. E muito obrigada pela atenção que nos dispensaram. Chegamos ao fim. Vamos concluir esta nossa comunicação. Alguma dúvida? Alguma coisa que queiram antes de encerrar nos trabalhos? Não? Não fecha as luzes, não. Vamos então fechar os nossos olhos e aproveitar estes momentos. São só nossos, para entrarmos em contato, para nos ligarmos ao mundo espiritual, aos nossos benfeitores, ao nosso anjo da guarda, e para pedirmos caiam sobre toda a humanidade as bênçãos do mundo espiritual, para que se despertem as consciências, para que o mundo se apazigue, para que reine a paz e a harmonia entre os povos, para que desperte entre eles o amor fraterno, o auxílio, a caridade. Pedimos também que abençoe esta casa que nos acolhe, os seus dirigentes, os seus trabalhadores e todos aqueles que aqui se dirigem nos dois planos da vida, pedindo auxílio e consolo. E assim, com o coração cheio de gratidão, uma vez mais, te agradecemos, Mestre querido, nosso companheiro de todas as horas. Abençoa os nossos lares, a nossa família, os nossos amigos e, sobretudo, aqueles que, por algum motivo, nos querem tão bem. Abençoa os doentes, os abandonados, os jovens, as crianças, toda a humanidade, enfim, querido Mestre. Pedimos-te de novo, Senhor, que abençoes todos aqueles que na vida espiritual ou na vida terrena, arrependidos, procurem as tuas mensagens, o teu amor. E assim, Senhor, agradecendo a oportunidade
por podermos estar aqui uma vez mais juntos para estudarmos as coisas da espiritualidade. Pedimos-te autorização para finalizar por hoje o trabalho. E que fiques connosco, Senhor, hoje e todos os momentos das nossas vidas.